Como você lida com as frustrações, com as decepções e até mesmo com as depressões? Você tem esses sentimentos? Em algum momento da vida você já experimentou ou está experimentando esses sentimentos que, mal administrados, podem trazer prejuízos à sua vida emocional. Então eu quero falar aqui como que você lida com os problemas envolvendo aí suas emoções. Vamos pensar seriamente sobre isso. Eu estou aqui na passagem bíblica do profeta Elias, quando ele estava num momento bem complicado de sua carreira. Você vê, sendo um homem de Deus, né, um profeta. Ele próprio experimentou momentos de frustração, medo, sobretudo medo, né? O medo, em alguns casos, ele nos paralisa, ele nos impede de agir. Ou nos faz agir de forma errada também. A primeira coisa que Elias fez, e eu estou aqui me utilizando do contexto, né? Quando ele estava sob ameaça de morte, com medo, não de uma simples mulher, mas de uma potestade maligna, de uma entidade que o ameaçou, a Bíblia diz que ele correu. Olha o que está dizendo no versículo 3 aqui, que o que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Então a primeira coisa que Elias faz quando ele está abatido, né, com medo, poderíamos dizer deprimido, quem sabe, com as suas emoções abaladas, ele se aparta de alguém que poderia, de certa forma, apoiá-lo. O texto está dizendo aqui, ou a passagem está nos dizendo, já vou entrar no texto bíblico mesmo, que Elias, ele deixa o seu moço em Berseba, ameaçado por aquela potestade maligna. Ele tenta fugir, né? ele escapa para salvar a sua vida e deixa o seu moço ali. E eu já vou aqui contextualizando para a nossa vida, trazendo para a vida particular minha e sua. A gente não deve, por maior que pareça ser o nosso problema, e a gente acha que não tem solução, a gente não deve fugir dos problemas, né? Primeiro ponto, não fuja dos problemas e não saia de perto da convivência das pessoas que podem te apoiar, que podem te dar um apoio, que podem dizer, ó, eu estou contigo, eu estou com você nessa. Vamos dar um jeito aí. Elias, ele se levanta para escapar, para salvar a sua vida, no pavor, né, no medo, aí deixa o seu moço em Berseba. Esse aqui é o primeiro ponto, então, né? Fugir dos problemas não vai adiantar, não vai resolver. E sair de perto ou deixar as pessoas que poderiam nos apoiar, também não vai ser uma coisa boa. Mas enfim, né? Vamos lá. E ele se foi ao deserto. Em outros termos, ele se aparta, ele se isola das pessoas. Ele vai para o deserto, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. Elias está desolado, Elias está angustiado. Na visão de alguns estudiosos, na perspectiva de alguns eruditos da palavra aí, com conhecimento até em psicologia, psicanálise, não sei, dizem que Elias está deprimido. Ele fica debaixo desse zimbro aí, e a Bíblia vai dizer aqui que ele pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor. Ele faz uma oração pedindo para morrer. Já basta, ó Senhor, chega, né? Em outras palavras, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha a que ponto Elias, sendo um profeta de Deus, chegou.
E eu estou aqui ministrando essa palavra para quem tem chamada de profeta, como eu e você. Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Um detalhe que eu aprendo aqui, né? Já contextualizando também para mim e para você, para a realidade da nossa vida, é que Deus nunca vai nos desamparar. Ele nunca vai nos deixar só, abandonados. Porque Ele se importa conosco. Ele nos ama. Ele se importa com os problemas emocionais que você talvez venha enfrentando ou tenha enfrentado. Elias fica ali deitado e um anjo aparece e lhe toca. Pessoas também que aparecem na nossa vida são como anjos disfarçados. Que Deus coloca ali para falar: ei, levanta, come, se anima. Um dos primeiros sinais de que a pessoa está com desarranjo emocional, com as suas emoções abaladas, é que ela não come, ela não se alimenta. É um dos primeiros sinais de que a pessoa está com problema emocional. Ou ela fica sem comer, ou ela come demais, não é verdade? Mas o anjo aparece e diz para Elias: levanta-te, come. Trata de comer, né? Seu corpo precisa de nutrientes. Então levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Repare para os detalhes aqui desse versículo aqui, dessa passagem. Elias, ele desperta com o toque do anjo. Ele olha e está ali, à sua cabeceira, um pão cozido sobre brasas e a botija de água. Esse pão, eu acredito que era um pão sem fermento, um pão sem levedura. Era um pão saudável para se comer, saudável ao organismo, né? Porque não adianta nada você comer, mas se alimentar mal, né? Não adianta. Ele come aquele pão e ele bebe aquela água. E não há nada mais saudável do que uma água, é evidente. Uma água potável, uma água boa para se tomar, não há nada mais saudável do que isso. Elias come aquele pão sobre brasas e bebe aquela água. Aí a Bíblia vai dizer que ele comeu, bebeu e tornou a se deitar. Ele ainda não estava resolvido emocionalmente. Ele ainda não havia organizado as suas emoções, porque ele torna a se deitar. No versículo 7 diz que o anjo, de novo, segunda vez, torna a tocá-lo, torna a despertá-lo, dizendo: levanta-te e come. Por quê? Porque agora eu vou te explicar o porquê. Porque o caminho pelo qual você deve atravessar, o caminho pelo qual você deve seguir será longo, será comprido. Então você precisa comer, você precisa se alimentar. Aquela porção que Elias tinha comido não era suficiente para o longo caminho que ele teria a trilhar. Assim, eu e você, nós temos nessa terra um longo caminho. Não é tempo de fugir dos problemas, não é tempo de deixar de estar ao lado de pessoas que podem nos apoiar, não é tempo de ficar prostrado, deitado, em sono profundo e esquecer da vida, esquecer das responsabilidades da vida que a vida nos impõe. Não é tempo. Levanta-te e come, porque o teu caminho, o caminho pelo qual você tem para trilhar, te será cumprido, te será longo. Aleluia. Versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Elias ingeriu aquela comida e pôde caminhar durante esse período aí, 40 dias e 40 noites. E ele chegou a Horebe, um lugar que Deus escolhera ali, né, para ali estar, para ali aparecer a Elias e lhe dar as diretrizes, para ali ter comunhão com Elias. Se a memória não me falha, foi esse mesmo monte onde Deus falou com Moisés também.
Só que Elias, ele caminhou tanto para não subir no monte. O que mostra que no interior dele ainda havia desajustes emocionais. Ele caminha tanto para não subir ao monte, para não ter um contato com Deus, para não ter comunhão, intimidade com o Todo-Poderoso, que era o que Elias mais gostava de fazer. Aí nós entramos aqui no texto, finalmente, onde diz no versículo 9 que ele entra numa caverna. E aí naquela caverna ele fica, ele passa a noite naquela caverna, olha aí. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: "Que fazes aqui, Elias?" Não é comum você estar numa caverna existencial. Não é normal você estar dentro dessa caverna, passando a noite, com morcegos à sua volta, com insetos de todo tipo, com répteis, com aranha, com pernilongo, enfim. Com aquele pingo d'água, né? Se de repente a caverna fosse uma gruta, e aquilo ficava pingando ali. Não era comum ficar dentro de uma caverna, tentando fugir dos problemas. Mas Elias estava ali, pousando, né? E a palavra do Senhor lhe diz: "O que você está fazendo aqui?" Daqui a pouco eu vou falar para você o lado bom e o lado ruim da caverna, não é? Como a gente pode ver a caverna aqui? Por duas visões aqui, já eu te falo. Mas Deus pergunta isso para Elias, porque fugir dos problemas não adianta. Mas ele ainda está atemorizado, e esse temor abala as suas estruturas emocionais. Ele fica ali encavernado, ali trancado, em outros termos, né? É aquela pessoa que se tranca e não quer ver mais ninguém na sua frente. Se tranca no seu quarto, se tranca na sua casa, não quer ter convívio com as pessoas. Ela está fugindo de algo, não sei. Ela quer fugir de alguma situação. Mas vai adiantar fugir dos problemas? Versículo 10. Elias então responde ao Senhor que lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui?" "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem." O que Elias está falando aqui? Olha, eu sou impecável naquilo que eu faço, em outros termos, né? Faço tudo certinho. Eu levo ao pé da letra, sem errar. Eu faço tudo para não desagradar a Deus e a ninguém, né? Mas eu estou desagradado, eu estou decepcionado. Talvez você que ouve esse áudio, que vê esse vídeo, está decepcionado com pessoas, frustrado consigo mesmo e até chateado com Deus, que é perfeito, que sabe de todas as coisas. Primeiro porque não vai adiantar, né, você ficar decepcionado com Deus. Ele sabe de todas as coisas. Né? Não vai resolver seu problema ficar chateado com Deus. Mas aí você está decepcionado com pessoas. Se é alguma mágoa, alguma ofensa, algo que alguém fez para você, você sabe que você deve perdoar. Porque ninguém é perfeito, né? Todo mundo erra. Então você precisa liberar essa pessoa, você precisa perdoá-la. E arrancar essa mágoa do seu coração. Mas talvez você está frustrado consigo mesmo, ou consigo mesma. Você também precisa se dar uma chance. Você também precisa se perdoar. De algo, de alguma coisa, né? De algum erro que você cometeu. Você precisa se dar novas chances. Elias ainda está aqui, resistindo, né? Mas está aqui, vivo. Dentro de uma caverna. E agora eu vou explicar para você o que vem a ser estar na caverna em dois olhares, em duas perspectivas da caverna. Uma boa e uma ruim, né? Eu vou falar da ruim para a gente ficar logo na boa, né? A perspectiva ruim da caverna é que ela pode se tornar assim um lugar onde você foge dos problemas e não os enfrenta, não os encara. Onde você vive fugindo dos problemas e da realidade da vida. Uma hora você precisa encarar esses problemas.
porque não há como fugir deles. Uma hora você vai ter que enfrentá-los e dar o checkmate em cada um deles. E Deus vai te dar a graça de você vencer, superar os seus limites. Então a caverna, ela não deve ser, ela não, de maneira alguma, um lugar onde você fuja, onde você escapa dos problemas. Porque não há como escapar dos problemas, você precisa enfrentá-los. Mas a caverna pode sim, agora eu vou falar a outra visão, a outra perspectiva da caverna, que é a boa, que você pode ver a caverna aqui como um lugar de você assim sair da rotina. Você está numa casa onde estoura um problema lá, você não precisa querer resolver aquele problema já de logo, né, já de cara, como diz o outro, de cabeça quente. Deixa o problema ali e fala, não, vamos sair um pouco, se é em família, né? Vamos sair um pouco, vamos esparecer, vamos tomar um sorvete, vamos curtir um pouco. Deixa esse problema aí que já nós resolve. É aquela mãe que conta pro pai que o filho fez alguma proeza lá, né, alguma arte lá, e o pai tem que resolver a parada. Aí o pai respira fundo, pensa. Se fosse um homem de cabeça quente que agisse por impulso, o que ia acontecer? O que ele ia fazer com essa criança, com esse garoto, né? Então tem que dar tempo ao tempo, né, como diz o outro. Tem que sair um pouco da rotina e pensar, organizar suas emoções para você depois enfrentar o problema de cabeça fria. A caverna vista de forma boa, né, com uma boa perspectiva, com um olhar legal, vamos dizer assim, ela pode ser o momento em que você separa para sair da rotina e não fugir do problema. Uma hora o problema terá que ser enfrentado. Mas você não precisa enfrentar o problema de cabeça quente. Então, ou Elias está aqui na caverna fugindo do problema, ou ele está usando a caverna por um momento ali para ele refletir, pensar, não sei, né? Mas Elias, pelo que a Bíblia nos mostra, já no texto, ele ainda estava com as suas emoções abaladas. E ele começa aqui a se justificar e a dizer, olha, eu sou certinho, né? Eu sou certinho em tudo que faço, faço com dedicação, faço com carinho, faço com amor, faço tudo certo, mas estou decepcionado. Por quê, Elias? Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, o teu concerto, fizeram tudo errado. Os teus profetas, Senhor, foram mortos. Agora só sobrou eu aqui e estão querendo me matar. Que coisa terrível, né? Versículo 11. A palavra do Senhor ainda está falando aqui, conversando com Elias. Mesmo dentro de uma caverna. Olha que coisa legal, coisa tremenda. Mesmo você vivendo num poço existencial, mesmo você estando passando por lutas, por problemas nas suas emoções, problemas emocionais, dentro de uma caverna existencial, Deus ainda envia a sua palavra para falar para você, sai daí. Né? Sai daí, aí não é lugar para você. Muda o panorama. E ele lhe disse, Deus falando para Elias, sai para fora e suba ao monte, se coloca perante a face do Senhor. O que a gente aprende aqui, o que eu aprendo, o que você pode aprender com essa palavra? Vamos lá, se Elias era um profeta, como acreditamos que ele era de fato, e ele foi de fato um profeta, ele gostava de falar com Deus, ele gostava de ter comunhão com Deus. Quando a pessoa está abalada emocionalmente, a primeira coisa que ela deixa de fazer é aquilo que ela gostava. Ela deixa de se cuidar, deixa de fazer coisas que normalmente a pessoa gosta de fazer. Deus está falando para Elias, sai para fora, sai dessa caverna e se coloca sobre o monte. Suba o monte perante a minha face. Ali você vai ter comunhão comigo, eu contigo, ali eu vou te falar o que você deve fazer para resolver o teu problema, em outros termos. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Os 3 elementos da natureza Deus permitiu aqui, para mostrar o que será para Elias. O que Deus queria mostrar para Elias? Talvez
trazer Elias de volta à dinâmica da vida. A vida não para. Outro detalhe importante é que nem tudo que Deus permite, Deus está. Deus permitiu o grande e forte vento, mas Deus não estava no vento. Deus permitiu o terremoto, mas a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. Existem tantas coisas que Deus permite, mas que Ele não está ali. Um exemplo disso é a pandemia. Deus permitiu a pandemia, mas Ele não estava na pandemia. Deus permitiu a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas Deus não estava na guerra. Deus permite tantos ruídos, tantos barulhos, mas Deus não significa que Ele está ali, agindo, operando, fazendo, não. Mas Deus permitiu tudo isso, inclusive o fogo, abrasando, queimando, né? E Deus não estava no fogo. Que mistério é esse, né? E ao que tudo indica, Elias ou ouviu ou contemplou tudo isso. Aí depois da voz mansa e delicada, Elias dá atenção a essa voz mansa e delicada, a esse sussurro aí. Ele ouve, envolve o seu rosto numa capa, porque ali devia ventar muito, e a poeira, né, podia entrar nos olhos. Ele envolve, ele cobre o seu rosto, e ele sai finalmente para fora da caverna. E ele fica ali à entrada da caverna, tipo assim, qualquer coisa, se eu precisar voltar para dentro, eu volto. E a voz fala com ele: o que você está fazendo aqui? Aí de novo ele fala: eu tenho sido zeloso, tenho feito tudo certinho, mas estou decepcionado. Aí o versículo 15: e o Senhor lhe disse: vai, agora Deus vai dar uma direção a Elias. Deus vai dar uma saída, Deus vai dar um checkmate àquilo que estava causando incômodo às emoções do profeta. Olha que coisa interessante. Há momentos em que é preciso sim a gente sair da rotina, mas sem fugir dos problemas. É preciso enfrentar os problemas. Aconteça o que acontecer, haja o risco que houver, a gente precisa enfrentar os nossos problemas. Aí Elias agora está na boca da caverna, vamos dizer assim, né, na entrada, e Deus fala para ele: olha, agora no versículo 15, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Versículo 16, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O que eu aprendo aqui? Deus tem a solução para os nossos problemas interiores, para os nossos conflitos internos. Deus tem a solução. O que a gente precisa aprender a fazer é buscar a Deus nos momentos difíceis. Rafael, eu não tenho forças, mas você precisa se fortalecer. Eu e você precisamos nos esforçar para buscarmos a Deus, que pode dar o checkmate nos nossos problemas. Saia dessa caverna, saia desse estado deprimente em que você está vivendo. Para de curtir uma deprê. Elias foge para a caverna. Elias tenta escapar para dentro de uma caverna. Mas tem pessoas que tentam encontrar nos atrativos mundanos, né, um conforto para os conflitos da sua alma. Tem pessoas que tentam encontrar, de alguma forma, né, uma saída para, pelo menos, tentar esquecer que tem problemas. Uma fuga. O próprio suicídio é uma tentativa de fuga, de fugir dos problemas, mas a pessoa que faz isso piora a sua situação ainda mais, não sabendo para onde vai a sua alma depois que tentou contra a própria vida. O que vai adiantar fugir dos problemas? Você até pode sair da rotina, mas cuidado com a maneira como você sai da rotina. Alguns escolhem por meios errados, por meios impróprios, por meios que vão prejudicar a si mesma mais ainda, ou prejudicar o próximo e atrapalhar a comunhão dessa pessoa com Deus. Falando agora de profeta para profeta, né? E falando sobre profetas, Elias, ele não comete erros.
Tem pessoas que, quando estão frustradas, tentam justificar os seus erros nas suas frustrações. Ah, eu errei porque eu estava frustrado. Ah, eu errei porque eu estava para baixo. Não, isso aí não justifica os meus e os seus erros. Elias, ele não erra. Ele não cometeu nenhum erro, nenhum pecado por entrar dentro de uma caverna, por se refugiar dentro de uma caverna. Ele achava que aquele era uma questão de sobrevivência. Então ele não errou. Mas houve um profeta que errou, que falhou. Esse profeta foi o profeta Jonas. Deus havia falado para ele: vai para Nínive, vai para uma província determinada assim, e prega contra os erros daquelas pessoas lá. Que se não se converterem, eu vou entrar com providência sobre essa cidade aí, sobre esse povo. Se eles não se arrependerem, não me buscarem, eu vou agir, eu vou descer com julgamento, né? Deus falou assim severamente. E Deus incumbiu Jonas dessa missão. Mas Jonas deu as costas para Deus e foi para Tarsis, para outro lugar que Deus não havia mandado. E conhecemos a história. Sabemos o fato, né? Jonas trouxe problema por causa da sua desobediência. Ele trouxe problema para a tripulação daquele navio, que não tinha nada a ver com ele. Mas isso é matéria para uma outra mensagem. Independente de você ter falhado ou não, ou estar fazendo tudo certinho, saiba que as coisas um dia vão sair do controle. Quando as coisas saírem do controle, saiba que Deus assumirá o controle. Saiba que eu vou assumir o controle dessa situação, quando você não mais conseguir controlá-la, diz o Senhor. Então descansa na minha presença, o Senhor está falando contigo. A mim e a você. Para de se decepcionar. Para de ficar frustrado. Eu tenho que voltar na história de Jonas, né? Não tem jeito. Jonas estava errado, mas Elias não tinha errado. Ele não cometeu nenhum erro. Ele só achou que estando dentro de uma caverna ele estaria a salvo. Agora Jonas não. Jonas desobedeceu a Deus, entrou dentro do navio. E a Bíblia vai dizer lá na passagem de Jonas, né, que ele foi para o porão do navio para se esconder, para fugir do problema e para tentar dormir. E ele dormiu de fato, um sono profundo. Geralmente pessoas que têm problemas emocionais, que não resolvem seus problemas, dormem e esquecem da vida, né? Dormem e esquecem da responsabilidade que elas têm perante Deus, perante as pessoas. Mas vai resolver? Não vai. Aí acordam ele, despertam ele. A tripulação lá, o capitão falando: rapaz, enquanto nós estamos lá, em outros termos, se lascando, você tá aí de boa dormindo. É muito linda a passagem de Jonas, né? Mas como eu disse, vamos deixar para um outro momento. Que Deus possa continuar falando profundamente no seu coração. Saia da caverna. Fugir dos problemas, tentar fugir dos problemas não vai resolver o problema. Levanta e come. Não saia de perto das pessoas que podem te apoiar emocionalmente. Saia sim um pouco da rotina, você pode sair da rotina, mas sem deixar de encarar os problemas quando a necessidade exigir. E Deus sempre tem uma saída. Fale com Ele, descansa nele. Ele te diz o que é ideal para a situação que você está vivendo. Deus está falando para Elias: você está precisando ter alguém para treinar, alguém para te acompanhar, para ser o seu sucessor. Aí você vai ter um descanso, Elias. A sua carga está muito pesada, você vai ter um descanso e merecido. Aleluia. Que Deus possa abençoar profundamente a sua vida, a sua casa, seus sonhos. Não deixe de fazer coisas que você gosta de fazer, ou coisas que você gosta de fazer. Não ande mais deprimido, não ande mais frustrado. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Um abraço, fique com Deus.